O 10 na TV continua a prática de discutir assuntos relevantes à comunidade, trazendo especialistas nos temas que possam ajudar na formação da opinião crítica do telespectador. E hoje o assunto é economia do setor de comércio e serviços. O Jornal Diário do Amazonas deste domingo veiculou uma reportagem mostrando que este setor tem poucas perspectivas de novas contratações para o segundo semestre. Entre os números concretos, o Estado teve entre os meses de janeiro a abril deste ano cerca de 192 estabelecimentos comerciais fechados, segundo dados da Associação Comercial do Amazonas. E foi para falar sobre esse assunto que nós convidamos o presidente da Federação do Comércio do Amazonas, o empresário Roberto Tadros. Boa tarde, seja muito bem-vindo à TV Diário. Boa tarde, Mona Lisa. Muito prazer em estar aqui com vocês. Presidente, a Federação do Comércio é um órgão diretamente ligado à qualidade dos serviços prestados pelo comércio e setor de serviços. E este ano, a entidade não parou de realizar vários cursos e atividades para melhorar a formação profissional do trabalhador do setor. É possível diminuir os efeitos da crise com mais formação profissional? Este é o único caminho, Mona Lisa, porque o grande óbice do país é exatamente a baixa qualificação da mão de obra. Os países que se desenvolveram ao longo do tempo foram aqueles que investiram 12, 13 anos na qualificação da mão de obra e nós mal passamos de 6, 7 anos. Então há um déficit de estudo de mais ou menos 7 anos. Por isso eu me preocupei em ter, em nível de SESC e SENAC, que são os nossos braços sociais, na área de instrução da recreação infantil até a faculdade. Então, nós passamos da recreação infantil à alfabetização, da alfabetização ao ensino fundamental, do ensino fundamental ao ensino médio, e a partir do início do ano que vem, nós teremos já a nossa faculdade e, no entremeio disso tudo, os cursos profissionalizantes de preparação de mão de obra qualificada que nós temos no SENAC, além do que, em nível de SESC e SENAC, nós temos cursos de língua. Então, nós temos uma abrangência total que pegamos o filho do trabalhador na infância e deixamos ele com um diploma universitário. E qual é a avaliação que a Federação do Comércio tem da crise econômica e os seus efeitos no setor aqui em Manaus, também no Amazonas como um todo? Veja, os efeitos da nossa crise econômica aqui, ele é potencializado porque nós não temos um tripé econômico, Mona Lisa. Nós só temos comércio, serviços e indústria. E eles andam par e passo. Então, se a indústria passou a ter dificuldades na produção e na exportação de bens, pelo custo dos tributos e pelo desarranjo da economia, afeta diretamente o consumo e, afetando o consumo, atinge o comércio e o setor de serviços. Hoje, as economias do país, de estados, que estão se sustentando mais ou menos, é as que têm agricultura. Nós não temos agricultura. Lamentavelmente, nós perdemos o bonde quando, em 67, do Decreto-Lei 288, que criou a Zona Franca de Manaus, e foi muito explícito no seu preâmbulo, criando uma zona comercial, industrial e agrícola. Nós nos esquecemos da agrícola. E aí depois surgiram as ONGs que engessaram o Amazonas. Não obstante outras economias circundantes à nossa, como o Sonho em Ser, Rondônia e o Pará, estão em franco crescimento. E um dos problemas que afetam realmente o comércio é a segurança, não é mesmo? A violência urbana tem afetado muito as vendas aqui no nosso comércio? Com toda certeza que sim. E veja que essa violência urbana, ela
não está restrita só a Manaus, mas às grandes capitais e hoje até as pequenas capitais. Você está vendo aí o que tem acontecido todo dia em Manacapuru, coisa que não existia antes, em Itacoatiara e em outros municípios. A meu juízo, isso é um processo que vem desde o tempo da Revolução de 64, que antes você tinha segurança calcada no seguinte: você tinha uma polícia civil atuante e uma polícia militar que estava voltada exatamente para essas funções. Quando veio a Revolução de 64, toda a estrutura policial foi voltada não para dar segurança à população, mas segurança ao regime. E aí, com o passar do tempo, isso permaneceu e não modificou-se. Chegou a hora de os nossos governantes entenderem que o Estado foi criado pelo cidadão para protegê-lo e não para proteger o poder. Proteger o cidadão em primeiro momento e o poder como um todo. Mas realmente houve uma distorção muito grande. Eu acho que você ainda não é dessa época, mas Polícia Militar, Polícia Civil e Exército, todos eles estavam mobilizados para dar segurança e sustentação ao regime. E nesses anos todos de redemocratização, a Polícia Militar e a Polícia Civil não reencontrou as suas finalidades básicas, precípuas, para a qual foram criadas. Presidente, mesmo com a crise, há empreendimentos que estão aparecendo numa reação à situação econômica em forma positiva. Qual o conselho que o senhor dá para aquele empresário que está querendo empreender nesta época, principalmente de crise? Olha, na verdade, o grande carro-chefe do desenvolvimento econômico é o empreendedorismo. E o que aconteceu esses últimos anos e há alguns anos atrás é o aumento excessivo dos tributos e a redução paulatinamente do lucro das empresas. A tal ponto que as empresas deixaram de gerar renda, gerar lucro, para empreender. E o lúcido senador Roberto Campos, que também foi ministro do governo Castelo Branco, sempre foi muito claro nisso, louvado na lucidez que ele sempre teve. O lucro de hoje é o novo investimento do amanhã. E o novo investimento do amanhã quer dizer emprego, renda e tributos. Na verdade, o Brasil carrega um estigma de que lucro é pecado e que o empresário que empreende e tem lucro é porque está roubando e está ganhando em excesso. E aí, em consequência disso, tolhe e tira a criatividade dele, o empreendedorismo e a possibilidade de surgirem novos negócios. Chegou a hora de entender que o agente do desenvolvimento, aquele que movimenta a economia e que paga os tributos, os salários e mantém a máquina do governo nos 3 níveis, município, estado e união, é um empresário. Sem empreendedorismo não funciona. Isso já ficou patente com a implantação do regime comunista em 1917 na Rússia, que foi um redundante fracasso e explodiu com a queda do Muro de Berlim em 89. Agora, o senhor falou sobre essa questão dos tributos e tudo, que são alguns impedimentos. Quais outras burocracias o comércio ainda enfrenta para poder exercer melhor suas atividades de gerar renda e emprego? Pois é, o Estado brasileiro é excessivamente burocratizado e esse excesso de burocracia, longe de evitar, e isso ficou evidente e patente, o roubo, a apropriação dos recursos públicos, ao reverso disso tudo, aumentou sobremaneira a corrupção, o clientelismo, a propina, etc, etc.
Eu acho que tem que simplificar a estrutura do Estado, até porque essas dificuldades todas que são criadas, elas têm motivado a que haja a venda da facilidade. Então, nós propugnamos, nós empresários, uma reforma trabalhista, de vez que desde 1943 que a economia evoluiu, o mundo evoluiu, a globalização é uma realidade e a nossa estrutura que rege as relações entre o capital e o trabalho ficaram estagnadas no ano 43, quando o Brasil ainda era um país eminentemente agrícola e não industrial e não tinha grandes centros urbanos como hoje tem. Poucos países do mundo têm grandes centros urbanos como o Brasil. Observe que você tem, no Brasil, pelo menos 10 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Se você encontra nesses outros países uma cidade com 1 milhão de habitantes e outras com 4, 5 milhões de habitantes, é comum. Você pega a França, a Itália, Portugal, Espanha, você encontra 1 ou 2 cidades. Vou lhe dar um exemplo. Lisboa tem 3 milhões e pouco de habitantes e depois a cidade do Porto. O resto tudo é cidade de 200, 300 mil habitantes. Idem a Itália, que você tem Roma e tem Milão. As outras são cidades de porte médio. Você pega o exemplo aqui de Manaus, tem 2 milhões e 200 a 2 milhões e 300 mil habitantes. Então, tem que se olhar essa realidade que difere do resto dos outros países. Né? E quais as principais atividades que a Federação do Comércio pretende realizar agora neste segundo semestre do ano? Veja, nós temos objetivos e planos traçados que sempre se planeja no ano anterior. Nós estamos em franca expansão, né? Notadamente no setor, nos nossos braços sociais, SESC, SENAC. A partir de janeiro do ano que vem, nós já teremos um vestibular da nossa faculdade tecnológica SENAC, que vai tem um foco voltado exclusivamente a diplomas universitários na área profissional, fora da universidade formal, da faculdade formal. Nós não vamos dar curso de medicina, nem de direito, nem de economia, mas cursos voltados à absorção do mercado e ao empreendedorismo da empresa privada, né? E das empresas que precisam dessa mão de obra. Podem ser empresas estatais e nós não olhamos o foco só no comércio, é na atividade econômica como um todo. E estamos fazendo grandes investimentos. Eu ontem voltei de Manacapuru, estamos concluindo um hotel voltado ao turismo para o trabalhador do comércio. E entendemos que o trabalhador tem o direito ao seu lazer, ao seu descanso e a oportunidade de circular por esse país se hospedando em hotéis. Então, tem muito trabalhador do comércio fora da Amazônia interessado em conhecer a Amazônia e as suas peculiaridades. Mas não tem como vir aqui porque o poder aquisitivo do trabalhador não permite isso, até porque, em consequência das nossas distâncias, o custo de passagem é caro. Mas isso já existe no Nordeste, no Sudeste, no Sul, onde você pode ter acesso através de rodovias. Não é o nosso caso. Até que a 319 seja concluída, que é o sonho de todos nós. Né? Então, olha, eu conversei com o presidente da Federação do Comércio do Amazonas, o empresário Roberto Tadros. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Mona Lisa. Eu é que agradeço e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. O meu abraço ao Cassiano. Obrigada.